Graças com a paz do nosso Senhor. Amém. Os irmãos podem se assentar. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no texto de Apocalipse capítulo 2. Se você não tem uma Bíblia, você pode acompanhar no nosso boletim, na última folha, a folha número 5, você tem ali o texto da mensagem de hoje. As antigas igrejas reformadas da Europa e algumas das sucessoras dessas igrejas, elas escolheram um lema, e esse lema era uma frase que traz referência à sarça ardente, um texto de Êxodo capítulo 3, versículo 2. E o lema dessas igrejas era o seguinte: todavia não se consumiu. Aquela sarça queimava, mas não se consumia. E após cada fogo de falso ensinamento, cada fogo de cisma, de perseguição, de corrupção, de apostasia, cada fogo de tribulação, esse era o lema dessas igrejas e também deve ser o lema da nossa igreja. Todavia não se consumiu. Esse texto que nós vamos estudar nessa noite, ele nos traz um desafio quanto às tribulações. Enquanto nós estamos aqui desfrutando de um local seguro, aconchegante, tranquilo, muitas igrejas ao redor do mundo vivem muitas tribulações. Mas talvez você também viva tribulações no seu dia a dia, as quais nós não temos ciência. Eu talvez não conheça a sua realidade, os irmãos ao seu redor talvez não conheçam, mas nós certamente temos tribulações. E o texto que nós temos diante de nós é um texto que nos desafia a permanecermos fiéis a Deus, mesmo nas tribulações. E assim diz a palavra de Deus: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza, embora você seja rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo isto sim sinagoga de Satanás. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Amém? O remetente, o Senhor Jesus Cristo, ele escreve à igreja que se encontra numa cidade chamada Esmirna. E Esmirna não era uma cidade qualquer, uma cidade comum. Os registros históricos nos dizem que Esmirna foi uma das grandes cidades da Ásia e ela disputava com Éfeso, aquela que nós estudamos no domingo anterior, como a maior potência daquela região. Porém, no ano 580 a.C., a cidade de Esmirna ela foi completamente destruída. E ela ficou destruída até o ano 700. Já em 290 depois de Cristo, ela foi reconstruída e ela se tornou ali a primeira cidade planejada da antiguidade. Esmirna também foi uma das principais cidades a adorar, uma das principais e primeiras cidades a começar a adorar os imperadores romanos. No reinado de Tibério, foi quando um templo foi erigido para que essa adoração aos imperadores tomasse lugar naquela cidade. No ano de 195 a.C., já havia um templo naquela cidade para a deusa de Roma. Isso significa que o paganismo e a perseguição para aqueles que se converteriam naquela cidade seria de fato enorme. E havia também ali em Esmirna, assim como em outras cidades, associações de artesãos, comerciantes, dos quais os membros da igreja de Esmirna muito provavelmente faziam parte. Mas uma vez que eles se convertessem ao cristianismo, eles não mais poderiam fazer parte desses grupos. E obviamente eles seriam separados, e assim eles se tornariam perseguidos, e eles perderiam os seus recursos financeiros. E além do prejuízo financeiro que tudo isso causaria, eles também seriam perseguidos
por serem chamados de ateus. Ateus porque eles adoram a um Deus que não é o imperador romano. E era justamente isso que estava acontecendo naquela cidade. Essa então era uma cidade riquíssima, da qual as pessoas que ali viviam se esbanjavam e desfrutavam do porto que havia ali e de tudo aquilo que eles conseguiam produzir, mas era também uma cidade pagã, uma cidade que odiava o nosso Deus. E assim como as outras igrejas, o remetente é o próprio Senhor Jesus Cristo. E ele diz assim ao anjo da igreja, ou seja, ao pastor dessa igreja em Esmirna, escreva: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. O remetente aqui, o Senhor Jesus Cristo, ele se descreve como o primeiro e como o último, como aquele que é eterno, aquele que é sempre presente, como aquele que esteve morto e tornou a viver. E talvez Jesus ele mencione isso, levando em consideração o fato da cidade de Esmirna ter sido destruída e depois reconstruída. Cristo, o remetente, é o Deus eterno, é aquele que venceu a morte, é aquele que reviveu, é aquele que tinha uma mensagem exclusiva, direta para aquela igreja. E qual que era a mensagem? Veja comigo no versículo 9 e no versículo 10, ele diz assim: conheço a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza, embora você seja rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo isto sim sinagoga de Satanás. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Por ser quem ele é, o remetente, Jesus Cristo, o próprio Deus eterno, o Deus onipresente, onisciente, ele conhece a situação daquilo que está acontecendo naquela igreja e naquela cidade em Esmirna. Cristo conhece o estado da sua igreja. Como nós vimos na semana passada na carta a Éfeso, Cristo é aquele que anda, que caminha em meio à sua igreja. E a situação que Jesus apresenta sobre essa igreja é uma situação com 3 características notáveis: a pobreza, a blasfêmia, que eram ataques contra eles, e provações. Em relação à pobreza, como mencionei, Esmirna era uma cidade rica, que disputava com Éfeso o título da primeira dama da Ásia. Mas por conta da infidelidade ou da fidelidade desses irmãos, o mundo os excluía, o mundo os rejeitava. Fisicamente, eles eram literalmente pobres, mas espiritualmente esses irmãos eram ricos. Estavam dispostos aqui a pagar o preço pela pobreza econômica por lealdade ao nome de Cristo. Na questão da blasfêmia, do ataque que eles sofriam, além de eles serem economicamente excluídos da sociedade, eles também sofriam a perseguição por conta de serem idólatras, de não adorarem o imperador daquela época, de não darem a adoração a César. E também por se oporem aos judeus que viviam naquela região e que não concordavam com eles, porque eles adoravam a Cristo. Essa palavra blasfêmia, ela pode ser compreendida como uma afronta, quando você vai contra o próprio Deus. O que acontece aqui é que os judeus da região, eles estavam fazendo acusações mentirosas contra esses irmãos da igreja que era localizada em Esmirna, porque eles odiavam a Cristo e odiavam aqueles que serviam e seguiam a Cristo, e por isso eles levantavam falsas acusações contra eles. Esses falsos judeus eram judeus que Paulo já havia tratado em outra ocasião. Abra comigo lá em Romanos capítulo 2, a partir do versículo 28. Veja o que Paulo diz sobre eles. Romanos 2, 28. Paulo diz assim: porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão
a quem é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e a circuncisão é a do coração, pelo Espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede de seres humanos, mas de Deus. O judeu, somente por descendência da carne, ele foi e ainda continua sendo apenas um pagão. Ele é um pagão, é alguém que adora a um falso Deus, que não adora Cristo como sendo o próprio Deus. E esses judeus, eles estavam indo contra a igreja de Esmirna. Os relatos históricos nos contam que houve uma execução do bispo de Esmirna, do pastor de Esmirna, chamado de Policarpo. Mais tarde eu vou falar um pouquinho mais sobre ele. E essa execução ocorreu num sábado. E adivinha só, quem que estavam ali, quais as pessoas que estavam ali para auxiliar aquelas pessoas para que Policarpo fosse queimado? Os judeus. Num sábado, eles correram e ajuntaram ali os gravetos e ajuntaram a madeira para que eles pudessem matar o pastor de Esmirna. Esses falsos judeus também faziam parte de uma sinagoga, mas a sinagoga deles era a sinagoga de Satanás. Isso é o que Jesus diz. E eles agiam conforme o pai deles, que é o próprio Satanás. Eles zelavam em cumprir a lei e manter uma aparência externa de acordo com aquilo que era esperado. Eles zelavam em fazer aquilo que eles chamam de boas obras. Eles estipulavam as boas obras, seguiam essas boas obras que foram criadas por eles mesmos. Mas como os cristãos modernos, eles não viam problema algum em se juntar com os pagãos para perseguirem aqueles que de fato adoravam única e exclusivamente a Deus e que rejeitavam adorar a qualquer outro no lugar do próprio Deus. Em terceiro lugar, eles também estavam enfrentando provações, tribulações. E as tribulações eram muitas e elas eram muito intensas, ao ponto de alguns deles serem levados à prisão. As tribulações que eles estavam passando, elas não eram difíceis apenas, mas elas também seriam intensificadas. Ou seja, eles sofreriam ainda mais. Com o tempo, as coisas piorariam. Irmãos, Deus ama nos testar. Por mais difícil que seja compreender isso, Deus é um Deus que ama nos colocar à prova. Não com o intuito de nos fazer cair, mas com o intuito de nos fazer mais parecidos com o seu Filho. Note alguns pontos interessantes sobre essa declaração. Cristo é quem dá o alerta à igreja de Esmirna. É o próprio Cristo que sabe da situação que eles estavam enfrentando e que conhece a situação que eles enfrentariam, e ele se recusa a interferir, mas ele diz que eles sofreriam ainda mais. Cristo não decide ali aliviar a dor deles. Cristo simplesmente alerta que eles sofreriam. Isso significa que Cristo era incapaz de parar o sofrimento deles? Não. Pelo contrário. Isso significa que Deus é um Deus maldoso? Não. Pelo contrário. Deus é um Deus amoroso. O salmista diz no Salmo 11, no versículo 5, o Senhor põe à prova o justo. E ele põe à prova também o ímpio. Mas ele abomina o que ama a violência. Irmãos, é através das tribulações que nós somos e seremos aperfeiçoados. E uma vez aprovados, nós seremos coroados. Mas também que, como eles, nós devemos permanecer encorajados quando nós estivermos passando por perseguições, por tribulações. Lembre-se das palavras de Jesus lá em Mateus capítulo 5, eu espero você abrir lá, Mateus 5, a partir do versículo 11. Quando Jesus está falando das bem-aventuranças, ele diz algo interessante. Ele diz assim: bem-aventurados ou felizes são vocês quando, por minha causa, os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem,
porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Irmãos, nós devemos nos lembrar dos profetas. Lembre-se do que os profetas passaram, quando eles achavam que a vida estava muito difícil. Eles podiam ver a glória de Deus como galardão deles. Eles podiam enxergar lá na frente aquilo que os guiava, aquela luz que iluminaria o caminho deles, a esperança que eles teriam. A nossa tribulação é meramente passageira, mas nós temos uma esperança que é eterna. A nossa tribulação talvez dure ou durasse 10 dias, como o próprio Senhor Jesus diz aqui. Isso pode ser literal ou não, mas a nossa recompensa é Cristo e Cristo eternamente. E mesmo diante de tribulações que nós julgamos serem injustas, elas ainda nos servem como uma oportunidade de testemunhar a Cristo. O apóstolo Pedro ele registra assim, 1 Pedro 3, 14 a 16. Mas mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, não por causa da injustiça, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que vocês têm. Mas façam isso não com ira, não com raiva, não com espírito de vingança, mas com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falarem mal de vocês, fiquem envergonhados esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Irmãos, as nossas tribulações são oportunidades de testemunharmos de Cristo. São oportunidades de exaltarmos ao Cristo que nós adoramos. E diante desses problemas, Cristo então decide aconselhar essa igreja de Esmirna. Ele diz em Apocalipse 2:10, seja fiel até a morte. Seja fiel até a morte. E as tribulações que eles passariam por esses 10 dias não seriam tribulações fáceis. É dado já que eles passavam por tribulações e que o próprio diabo se levantaria contra eles em uma perseguição, e não há nenhuma razão para acreditar que esses 10 dias não seriam dias literais, ou seja, seria um período breve de 10 dias e as tribulações seriam intensificadas sobre eles. E a consequência dessa tribulação, dessa intensificação desses 10 dias, seria de que alguns deles, muito provavelmente, também morreriam, e morreriam por causa do nome de Cristo. E mesmo assim, mesmo em face da própria morte, eles deveriam permanecer fiéis. Lembra de Policarpo, que eu mencionei agora há pouco? Os relatos históricos nos contam que Policarpo ele foi um discípulo do apóstolo João, por quem ele foi ordenado. Ele se tornou o bispo ali de Esmirna, ou seja, o pastor sênior, o pastor principal daquela igreja ali no 2º século. E a história diz que Policarpo, ele provavelmente recebeu essa carta quando ele tinha mais ou menos 20 anos de idade. E agora, quando isso aqui que eu vou contar está acontecendo, Policarpo já tem cerca de 85, 86 anos de idade. E ele começou a fugir de Esmirna, porque a perseguição ali na região começou a se agravar cada vez mais. E ele fugiu então para um esconderijo, e a cerca de 30 quilômetros de Esmirna, mas ele foi encontrado. Um senhor de 85, 86 anos, fugindo por 30 quilômetros, por conta da perseguição, e é encontrado. E quando ele foi encontrado, ele não tentou fugir, mas ele ofereceu comida e ofereceu bebida aos seus captores. E quando eles perguntaram se ele tinha algum pedido especial antes de ele ser martirizado, que é o que aconteceria com ele, ele pediu que eles concedessem a ele 2 horas para que pudesse orar. E os oficiais, então, eles concederam o seu pedido, depois eles o amarraram,
e o levaram de volta para Esmirna, para que ele fosse julgado ali. 2 semanas depois, Policarpo ele foi levado a um anfiteatro, onde ele seria executado diante de milhares de pessoas. O procônsul disse o seguinte: Policarpo, eu respeitarei a sua idade, a sua velhice. Jure apenas uma vez em nome de César e eu vou te libertar imediatamente. Policarpo respondeu assim: 86 anos servi a Cristo e ele nunca me fez mal. Como então posso blasfemar contra o meu rei e salvador? O procônsul insistiu dizendo assim: as feras estão prontas. Se você se recusar a jurar por César, será jogado a elas. E Policarpo respondeu: chame-as. Endurecido, o procônsul disse o seguinte: já que você despreza as feras, eu vou te dar uma última chance, a última chance de você mudar de ideia. Caso contrário, você será destruído pelo fogo. Mas Policarpo, mais uma vez, se recusou e renunciou a negar a Cristo. Então ele foi levado para uma fogueira. E antes que ele fosse amarrado com as cordas, ele disse assim: eu tenho um pedido. Deixe-me desamarrado, pois eu vou morrer voluntariamente por amor ao meu mestre. Os captores deixaram ele desamarrado enquanto eles acendiam fogo, e o vento afastava as chamas de Policarpo. Logo, o fogo não pegava tão rápido nele, mas se prolongando ali, o fogo começou a pegar, e a agonia dele continuava e se prolongava, porque o vento soprava e dava mais tempo, então, para que ele confessasse a Cristo. E sobre as chamas e o vento, Policarpo então exclamou: ó Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai do teu amado Filho Jesus Cristo, por meio de quem recebemos conhecimento de ti. Eu te agradeço por me considerar digno nesse dia, nessa hora, de compartilhar o cálice do teu Cristo entre o número das tuas testemunhas. Diante dessa declaração, um dos captores de Policarpo, que estava ali presente, ele ficou completamente irritado, que ele não morria direto com o fogo, então pegou uma lança e o perfurou. Seja fiel até a morte. Policarpo foi um exemplo de alguém que seguiu o conselho de Cristo e certamente recebeu a coroa da vida. De fato, irmãos, é possível nós vivermos diante dessa realidade. Lá em Lucas capítulo 12, versículos 4 e 5, Jesus nos lembra dizendo o seguinte: digo a vocês, meus amigos, não temam os que podem matar o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Sabe por quê? Eu, porém, vou mostrar a quem vocês devem temer. Temam aquele que pode, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo que esse vocês devem temer. Irmãos, o que é a morte para aquele que é o autor da vida? O que é a morte para aquele que concede a vida eterna? O que é a morte para aquele que ressuscita os mortos e que ressuscitou dos mortos? É somente a Cristo que nós devemos temer. E desse temor, irmãos, não é necessariamente ou não significa necessariamente a falta de pavor ou a falta de medo, mas sim a recusa de nós nos sucumbirmos à intimidação por conta das ameaças de sofrermos danos materiais e físicos por negarmos a Cristo. Lembre-se das palavras de Pedro, em 1 Pedro 1, versículos 6 e 7. Nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo.
As provações têm um propósito de nos tornarmos mais parecidos com Cristo. E aquele que passa pela provação, pela tribulação, aquele que é fiel, ele recebe o consolo de Cristo. E talvez aqui a perseguição que a igreja esteja sofrendo, a nossa igreja, não é uma perseguição que exija de nós tudo isso que nós estamos vendo. Talvez a realidade da igreja brasileira não seja ainda essa realidade. Mas há, porém, diversas partes do mundo onde cristãos estão dando a sua vida e sendo martirizados diariamente por conta do nome de Cristo. Irmãos, nós precisamos abrir os nossos olhos para ver a realidade do Evangelho em tantos locais e nós pararmos de olharmos apenas para os nossos privilégios e de nos contentarmos com isso e reclamarmos da nossa situação. Há irmãos em Cristo que são mortos diariamente por conta do nome de Cristo. A igreja verdadeira padece pelo nome de Cristo, enquanto nós muitas vezes padecemos por qualquer coisa que seja completamente insignificante. Irmãos, Cristo não só nos dá um conselho, mas é Cristo que nos oferece também um consolo. E ele diz a estes que eles deveriam permanecer fiéis, porque o consolo que ele dá é o seguinte, no versículo 10, seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. A recompensa final é saber que no final da morte, o fiel receberá a coroa da vida. A deusa, com letra minúscula, Cibele, que era a deusa de Esmirna, ela é retratada em moedas com uma coroa inspirada nas ameias de uma cidade. E era dito na época que os edifícios no Monte Pagos, lá de Esmirna, eles pareciam também uma coroa. Em oposição a essas alegações, é que Jesus diz que a verdadeira coroa seria dada àqueles que eram fiéis, a coroa da vida. A recompensa final é maior do que o nosso sofrimento momentâneo. E nós não podemos perder isso de vista. A recompensa final é maior do que o nosso sofrimento momentâneo e é a vida eterna em Cristo Jesus. E ele diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da morte. Ouça o consolo do Espírito Santo de Deus. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da morte. E muitas vezes nós nos esquecemos que a vida espiritual, na verdade, é uma guerra. Nós nos esquecemos que cada tribulação é, na verdade, uma batalha. E se nós permanecemos fiéis, lutando o bom combate, algum dia sim nós vamos perder e nós vamos encontrar a morte em uma dessas lutas. E aquele que for fiel até a morte, ele não ficará sem reconhecimento. Ele receberá a coroa da vida. Não um reconhecimento apenas terreno, uma medalha que serve para expor para as pessoas aqui, mas sim receberá o próprio Cristo, a vida eterna em Cristo Jesus. Como o próprio Tiago nos lembra, essa coroa é destinada apenas a um grupo seleto, a um grupo específico. Tiago 1,12 diz, bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. A coroa da vida é para aquele que ama a Cristo. O vencedor tem esse privilégio de morrer uma só vez. E que privilégio seria esse? O de morrer uma só vez e de morrer por causa do nome de Cristo. Irmãos, como que nós podemos desfrutar desse consolo? Como que nós podemos aproveitar esse consolo e colocar ele em prática na nossa vida? O pastor Joel Bick, ele nos lembra de algumas verdades expostas aqui nesse texto. Ele diz, em primeiro lugar, que Cristo é eterno e Cristo é imutável.
Veja a profundidade disso, irmãos. Ele é o primeiro e o último. Ele existia antes de todos os mundos, de tudo existir, e antes dos finais dos tempos, e depois de absolutamente tudo. Isso nos dá uma segurança de que se nós formos perseguidos com qualquer tipo de perseguição, Cristo ajudará, Cristo susterá, Cristo superará qualquer falta que nós tivermos. Ele é a rocha inamovível. Ele é o alfa, ele é o ômega. E se Deus estiver no controle, ele é o guia. Cristo é o Cristo eterno e imutável. Ele diz também que Cristo é o Cristo vitorioso. Ele esteve morto, mas agora vive. E não só vive, ele reina à direita de Deus Pai. Ele venceu a morte e o inferno e a sepultura. Ele conquistou deliberadamente a morte. Ele conquistou e deu a vida a todos aqueles que estão em Cristo. As chaves do inferno estão nas suas mãos. Ele tem o controle sobre a vida e sobre a morte. E porque ele foi obediente até a morte, aqueles que confiam em Cristo podem obter essa salvação somente por meio dele. Cristo também é onisciente. Eu conheço as tuas obras, ele diz, e tribulação, e pobreza, e conheço a blasfêmia que vocês sofrem. Ele nos conhece por completo. Não tem absolutamente nada na nossa vida que passa despercebido por Cristo. Ele conhece os seus dilemas, as suas frustrações, os seus pecados. Ele conhece as suas mazelas, as suas dificuldades. Ele pode te socorrer. Ele pode te ajudar. Ele é o Deus eterno. Ele é o compensador. Ele compensa toda a nossa perda sofrida por causa dele. Ele não está aqui só para nos dar aquilo que nós queremos, mas ele está disposto a suprir aquilo que nós perdemos por conta dele. E ele nos recompensa com riquezas que são eternas, excedentes em graça. Ele equilibra as nossas aflições com confortos sob medida. Ele nos proporciona alegria mesmo diante da amargura. Ele nos recompensa com toda a perda. Ele nos dá tudo aquilo que nós necessitamos. Ele nos dá a Ele mesmo. Ele nos dá o descanso, que é Cristo. Irmãos, Cristo é intencional. A tribulação é dada para o proveito deles, para refiná-los, para purificá-los, para peneirá-los como trigo. Satanás, ele nos tenta para nos destruir, mas o nosso Deus nos põe em provas para que nós possamos ser refinados, ser amoldados à semelhança do seu Filho. O sofrimento, ele pode ser uma vara de disciplina de Cristo quando os crentes deixam o seu primeiro amor, para nos fazer voltar a Ele, recorrer a Ele e não nos afastar dele. Deus usa as nossas adversidades para avivar aquele fogo de devoção e para reacender a fé e o amor, nos preparando para a glória dele, para que nós possamos desfrutar dessa glória eternamente com ele. Por isso que Tiago diz que toda tribulação deve ser motivo de grande alegria. É difícil, mas é isso que nós precisamos entender. Nós somos ricos em Cristo, que é o depósito das riquezas de Deus. Irmãos, os verdadeiros crentes são pobres em si mesmos, mas eles são extremamente ricos em Cristo. É por meio da pobreza de Cristo que os crentes se tornaram ricos nele. Talvez você ainda não confie em Cristo, que o Espírito Santo possa chamá-lo, despertá-lo, e que você possa clamar a Ele, para que haja perdão, que haja misericórdia e salvação, para que você tenha o privilégio de morrer apenas uma vez, e morrer por causa do nome de Cristo, recebendo após isso a coroa da vida. Talvez
o aviso que Jesus nos dá aqui se aplica também a você. E você até pode parecer um cristão, mas no seu íntimo, você sabe genuinamente que você não é. Frequentador de igreja, sim. Frequentador de eventos cristãos, sim. Vocabulário cristão, check. Mas você não é genuinamente um cristão. Não torne a igreja em uma sinagoga de Satanás. Arrependa-se de fato. Corra a Cristo. Recorra a Ele. Talvez você já seja um cristão de fato e um cristão maduro. E é um momento para nós nos avaliarmos. Talvez você seja até rico fisicamente, mas pobre espiritualmente. Ou talvez pobre materialmente, mas espiritualmente rico aos olhos de Cristo. Isso sim nós devemos buscar. Isso nós devemos almejar. Empregue toda a sua força, toda a sua vontade, o seu ímpeto, que você tem de ganhar riquezas, em buscar ser rico espiritualmente. Independente do que você esteja passando, lembre-se de que as provações, irmãos, são temporárias e são meios de provar a nossa fé. Deixa eu falar com você que talvez seja alguém um pouquinho mais velho. Porque muitas vezes nós estamos na igreja há muito tempo, e aí você chega naquela fase da vida que chamam da melhor idade, e você que está nela fala assim, melhor não tem de nada, é a pior idade. A vida fica mais difícil, as coisas ficam mais devagar, ou muito rápidas, eu não consigo acompanhar. E você começa a se ver como alguém que não serve para nada, que não consegue fazer nada, e acha que é alguém inútil para a igreja de Deus. E talvez você comece a se sentir deslocado. Sabe de uma coisa? Policarpo tinha mais de 80 anos quando ele foi martirizado. Qual que é a sua desculpa? Eu não quero que você seja martirizado. Qual que é a sua desculpa? Permaneça fiel. Permaneça fiel. Sirva de exemplo aos mais novos. Enfim, irmãos, a coroa da vida, ela é prometida apenas àqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? O Senhor prova os justos. Senhor nosso Deus, Pai, salva, ó Deus, aqueles que não conhecem a Ti. Pai, converte, ó Deus, corações duros ao Senhor. Nos faça, ó Deus, ansiar por glorificar ao Senhor e servir ao Senhor. Pai, traga salvação. Nos dê, ó Deus, o privilégio de morrermos por conta do Seu nome, para vivermos ao Seu lado eternamente, glorificando ao Senhor. Pedimos isso no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Convido os irmãos a se colocarem de pé e nós cantaremos mais uma vez ao nosso Deus.